Chega mais que a história de hoje é daquelas cheias de reviravoltas. Quando você pensa que vai acontecer uma coisa, acontece outra. Já aviso que é grande e cheia de detalhes. Vai ter romance, mentira, decepção, traição, amizade, perseguição, religião e morte. É possível ter tudo isso junto e misturado? Pior que é. E uma coisa aqui, quando eu comecei a escutar essa história, eu sabia que tinha a ver com a mentira de um namorado, mas o enredo foi se enrolando tanto que no final me surpreendeu. Eu nunca imaginaria que a história pudesse terminar do jeito que termina. Tá muito imprevisível. Mas como sei que tem uma galera aqui que dá de 1000 a 0 nos agentes do FBI, eu vou deixar uma provocação. Se alguém conseguir sacar o que vai acontecer antes da história terminar, me conta. No final, não vale, né? Então, ali no meio da história, você já sabe no que vai dar, para um pouquinho, conta pra gente lá nos comentários e depois continua pra ver se acertou o palpite. E aí, vai arriscar? Recadinho obrigatório aqui, porque sei que se eu não falar, ninguém faz. Segue a gente no YouTube, nas plataformas de áudio. Curte, manda pras amigas. Segue a gente também no Instagram. Sempre que dá, a gente coloca fotos lá. Então, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Laís. A história começa quando a Laís ainda morava no Brasil e estava louca para fazer um programa de au pair. Aquele lance de ser babá nos Estados Unidos que muitas meninas fazem para aprender inglês. Aí, para se candidatar a uma vaga, a Laís queria estar preparada. Preparada nesse caso ela queria saber falar um pouco de inglês, porque o inglês dela não estava aquelas coisas. Aí ela resolveu entrar no bate-papo do Yahoo, na sala de estrangeiros, achar um gringo para fazer aulas de conversação. Gente esperta é outra coisa, né? Em vez de pagar aula de conversação, por que não juntar o útil ao agradável? Espertinha ela, né? Fica a dica. Bom, foi numa dessas que a Laís conheceu um americano que eu vou chamar aqui de Peter. Deixa eu falar aqui um pouquinho dele. O Peter dizia que era divorciado. Ele contou que largou da esposa por conta de traição. A ex-esposa traiu o Peter e por isso eles se divorciaram. Ele é mórmon e tinha participado de missões da igreja lá na cidade da Laís, lá no Brasil. Então assim, estava livre, solteiro, na pista. Daí, papo vai, papo vem, eles engataram no namoro à distância. O Peter chegou aí visitar a Laís no Brasil, mas, no geral, o namoro deles era pela internet mesmo. Aí, nesse tempo, a Laís terminou a faculdade e veio para os Estados Unidos para participar lá do programa de au pair. Mas ela veio para viver com uma família da Flórida e o Peter morava em Utah. Quero dizer, por mais que eles estivessem no mesmo país, eles estavam bem longe um do outro. A Laís ficou lá com essa família por 6 meses e desistiu. Ela me disse que trabalhava muito mais que o combinado e não ganhava mais por isso. Aí ela avisou a host family que estava indo embora para o Brasil e partiu viver com o Peter. A Laís e o Peter foram morar juntos, mas durou pouco. E por que eu falo isso? Durou pouco porque o Peter é mórmon. E dentro das regras lá dessa igreja, só pode morar junto se for casados. A Laís concordou com essa ideia aí de casar primeiro e só depois morar junto. Ela alugou um quarto numa casa e os dois começaram a falar de casamento, cada um na sua casa. Isso era o começo do ano e o plano deles era casar tipo em outubro, novembro. Quer dizer, eles iam passar aí uns 10 meses nesse namoro, cada um na sua casa. Enquanto isso, a Laís foi aplicar para o visto de estudante, porque o visto de au pair dela era válido só para 1 ano e já estava vencendo. Mas deu ruim.
quando ela foi ver lá a documentação para fazer o visto de estudante, ela descobriu que ela estava ilegal nos Estados Unidos. Eu não sou advogada e muito menos entendo de imigração, mas eu vou explicar aqui rapidinho o que houve com ela. O que a Laís me explicou foi que quando ela largou o trabalho de au pair e saiu da casa da host family, ela tinha que ter avisado a agência de intercâmbio para que eles arrumassem outra família para ela. Não pode, assim, simplesmente abandonar o programa como ela fez, porque senão perde o visto. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando a Laís largou a família, ela ficou automaticamente sem status nos Estados Unidos. E se a documentação não está em ordem, não pode aplicar para o visto de estudante. Então, para ficar legal nos Estados Unidos agora, a única saída que a Laís tinha era casar. Daí eles arrumaram lá de casar o mais rápido possível. A Laís se converteu para a mesma igreja do Peter. Ela virou mormon. E eles se casaram ali só com a presença da família dele. Nem deu tempo, nada. Foi tão rápido que a família da Laís nem conseguiu vir do Brasil. Nada disso. Bom, o casamento foi rolando. Eles eram bem felizes aí nesse começo. Super apaixonados e aquela coisa. Aí, quando já tinha uns 3 anos que eles estavam juntos, a Laís engravidou. E é durante a gravidez que as coisas vão mudar completamente. Quando ela estava grávida, ela me disse que teve um insight. A gente vive falando dessa coisa aqui, né? Das mulheres receberem, assim, sinais. Eu não sei se é uma coisa, assim, que a gente leva para o lado sagrado, espiritual, ou se é uma coisa de uma intuição feminina. Não sei. Só sei que é incrível a quantidade de histórias que a gente conta aqui de mulheres que sentem aí uma força do além. No caso da Laís, ela acredita que foi o Espírito Santo que veio falar ou, né, se comunicar com ela. Mas afinal, o que aconteceu? A Laís sentiu essa força levando ela para o computador. Ela me falou que era como se o Espírito Santo estivesse chamando a atenção dela para alguma coisa tipo: vem cá e dá uma olhadinha aqui. A Laís me disse que quando ela era mais nova, ela era super ciumenta, insegura, mas depois de casada ela tinha parado com essas neuras. Ela falou que estava super tranquila, assim, confiante mesmo, ciúmes, né, tinha praticamente acabado. Mas a hora que rolou ali aquela provocação do Espírito Santo, ela pensou: o que será que está acontecendo? Deixa eu mexer aqui. A Laís pegou lá o computador, acessou o e-mail e começou a abrir as mensagens até achar os e-mails da época que eles namoravam. Na época que ela e o Peter namoravam. Quando o namoro ainda era à distância. Quando ela estava no Brasil e ele nos Estados Unidos. Lembra que eu falei aqui que o Peter era divorciado? Bom, foi isso que ele falou para ela. Era mentira. Nessa época aí do namoro à distância, o Peter era casado. A Laís achou inclusive mensagens dele, de quando ele foi visitá-la no Brasil. Eram mensagens dele falando para a esposa dele que estava com saudades dela. Então quer dizer, ele era casado nos Estados Unidos, tinha esposa e tudo, e estava lá nos braços da Laís no Brasil. E a Laís não sabia de nada. Depois ele de fato se separou. O divórcio do Peter realmente aconteceu antes da Laís vir morar nos Estados Unidos. Daí por isso, quando ela conheceu a família dele, ela frequentava a igreja e nem desconfiava de nada. Bom, na hora que a Laís me contou desses e-mails, eu pensei, mas isso foi há tanto tempo, eles ainda eram namorados. Será que é caso de se preocupar mesmo? Ainda mais com ela grávida? Sei lá, ficar desenterrando coisa do passado? Mas, pensando bem, ele mentiu para ela, né? Ele disse que era divorciado, quando, na verdade, ele ainda estava casado. Para a Laís, isso foi o fim da confiança. Na cabeça dela, o pensamento era assim: se o Peter fez isso com a outra, com a ex-esposa,
vai fazer comigo também. Aí o alerta traição ficou vermelho. A Laís ficou paranoica e começou a procurar em todo lugar qualquer indício de traição, até que achou um extrato do banco com os gastos suspeitos. A Laís achou gastos do Peter em Las Vegas, ingressos para 2 pessoas para um show de humor, café da manhã com o valor que daria para 2 pessoas comerem. E isso porque na data desses gastos em Las Vegas, o Peter tinha falado para Laís que ia para Califórnia, numa viagem de negócios. Então assim, estava claro ali pelo extrato que ele não estava em nenhuma reunião de negócios, coisa nenhuma, a não ser que essas reuniões fossem em cassinos, em Las Vegas. E estava claro também que ele tinha outra, ou outras. A Laís ficou arrasada e resolveram passar um tempo no Brasil com a família dela. Quando ela voltou para os Estados Unidos, o Peter estava todo estranho. Estranho assim, se antes ela tocasse em assunto de separação, ele quase desmaiava. Agora, concordou que era melhor os dois separarem mesmo. Aí foi isso que aconteceu. Depois de uns 4 anos de união, com um filho que ainda era bem pequeno, o casamento da Laís e do Peter acabou. Bom, vida que segue, os dois optaram pela guarda compartilhada, daí o menino ficava uns dias com a Laís e outros dias da semana com o Peter. Tava tudo caminhando até que bem, aquela coisa de recomeçar a vida comum depois de um divórcio. Até que o menino, um dia, o filho dos dois, chegou em casa falando... Deixa eu pensar um nome aqui. Lia. O menino era pequeno, um pouco mais de 1 ano. E ele voltou da casa do pai, chegou na casa da Laís falando Mami Lia. Só que Lia era o nome da ex-esposa do Peter. Como assim? O filho da Laís estava chamando a ex-esposa do pai de Mami Lia? Aí a Laís não aguentou, né? A neurótica voltou com tudo. Olha só o pensamento dela. Será que o Peter estava ali de novo? Será que ele me traiu com a ex-mulher? Será que eles sempre estiveram juntos? Que papo é esse de Mami Lia? Bom, ela ligou pro Peter para tirar satisfação, né? E o Peter confirmou. Ele falou para Laís que ela não tinha mais nada com a vida dele e que sim, ele tinha voltado com a ex, com a Lia. Vocês entenderam a confusão? O Peter era casado com a Lia, certo? Eles separaram porque a Lia o traiu, mas antes mesmo de separar, ele foi ao Brasil encontrar com a Laís. Quer dizer, ele também botou um chifre na mulher. Isso porque a igreja deles é super rígida com essas coisas de moral. Nem morar junto pode. Mas enfim, depois do divórcio deles, Peter e Laís se casam. Laís descobre que o marido está traindo ela. Separa. Meses depois, o Peter volta com a Lia, a ex-esposa. Deu para pegar o fio da história? Mas calma, que tem muito mais pela frente. E o final, como eu disse, é surpreendente. Aí, voltando aqui para a hora que a Laís recebeu a confirmação de que o Peter estava de volta com a Lia, a Laís ficou pé da vida e disse que ia ensinar o filho deles a chamar os rolos dela de Dad. Só de raiva. Ai, Laís. Mas depois que a raiva passou, ela se perguntou: ué, mas se eu não gosto mais do Peter, qual que é o problema dele estar com alguém? O que importa quem que é esse alguém? Ela tá certa. Bom, o tempo passou e o lance entre o Peter e a Lia foi ficando sério mesmo. No final das contas, a Lia cuidava do menino para Laís, para poder trabalhar, do filho da Laís, a Mami Lia. A Laís só foi conhecer a Lia 1 ano depois disso tudo, quando já tinha 1 ano que ela cuidava do filho dela. E não é que a Lia e o Peter se casaram de novo?
Gente, eles se casaram, se divorciaram. Depois que ele se casou com a Laís, ele separou e se casou com a Lia de novo. Olha a confusão. Vocês já ouviram falar numa coisa dessas? De um casal separar e depois casar de novo? Loucura, né? Bom, vida que segue, Laís se jogou ali no mundo para aproveitar um momento de solteira. Viajou para Las Vegas com as amigas, estava curtindo todas, enquanto o filho estava lá com a mami Lia. E no meio dessa viagem, ela recebe um pedido de amizade no Face. Cara, gato. Bem aquele padrão gostosão de academia. Aí uma semana depois, o cara faz um comentário numa foto lá no Face da Laís. A foto era da Laís com o filho dela. E esse cara, o gato da academia, escreveu assim: esse menino é... E colocou lá o nome do filho da Thaís. Tipo, perguntando. A Laís assustou, claro. Como é que esse homem sabe o nome do meu filho? Que coisa estranha, louco, pedófilo. Na hora, a Laís já mandou uma mensagem privada pro malhado. Ela queria entender o que era aquilo. O cara do nada, uma pessoa estranha, chega já sabendo o nome do filho? Bom, vocês estão sentada? Olha só o rumo que essa história vai tomar agora. Bom, esse gato aí malhado chama Philip. E por várias razões, eu e a Laís preferimos contar essa história de forma anônima. Mas o nome do Philip é real e daqui a pouco vocês vão entender por que eu optei em deixar o nome dele de verdade na história. Pois então, ali no Messenger, o Philip explicou para a Laís como ele sabe o nome do filho dela. E o que ele disse? Eu era amante da mulher do seu marido. Enquanto ela namorava o seu marido, ela saía comigo. Deu para entender? Que a Lia estava com o Peter, mas ela traía ele de novo, desta vez com o Philip. Vocês estão de boca aberta? Calma, que esse é só o começo. A Laís não queria saber de nada do ex, da mulher do ex. Ela só queria saber como que esse tal de Philip conhecia o menino, o filho dela. Aí ele explicou. Eu era garçom no restaurante, ela era gerente, e a gente começou a ter um caso. A Lia cuida com seu filho, não cuida? A Laís estava pasma com aquela história e só respondeu que sim. O Philip continuou. Então, algumas vezes a gente se encontrava escondido e ela levava seu filho para esses encontros. Gente, dá para acreditar? O filho da Laís estava no meio do encontro entre a mami Lia e o amante. Que confusão! A Laís ficou pé da vida de novo. Ela marcou de encontrar com o Philip no dia seguinte num café para entender melhor essa história, pois essa foi a desculpa que ela deu para ele. Na verdade, a Laís queria encontrar com ele para gravar ele contando essa história e acabar com a guarda compartilhada. Ela queria passar a guarda do menino toda para ela. Aí, quando a Laís viu o Philip... Ai, meu Deus! Aqui ela entendeu por que a outra não tinha resistido. Pensa, o homem era um deus grego, ou melhor, um deus belga, porque ele era da Bélgica, mais gato ao vivo do que no Face. Mas bora concentrar aqui. Aí o Philip contou para Laís que teve um caso com a Lia, que a Lia falava que ia se separar do Peter, mas em vez de separar, ela casou com ele. E agora, por que o Philip estava procurando a Laís? Porque ele queria uma aliada para fazer um inferno na vida do casal. Ele queria vingança. Mas, gente, vingar o quê? Não era ele que era o amante da história? Não era ele que era o outro? Eu, hein? Agora imagina a cara da Laís de escutar tudo isso. Bom, aí eles foram embora, ficaram trocando mensagens, mas quando a Laís foi checar a gravação, o áudio estava ruim, não prestou. Ela pediu para encontrar com o Philip de novo, para ele repetir o que ele tinha falado e tal, mas ele não topou. Lembra que eu falei que ele era belga? Então, ele estava em processo de green card e não queria se envolver com a justiça. Aí a ideia lá da Laís de conseguir a guarda total do filho não deu em nada. O advogado falou que precisava mesmo de provas, porque assim, o Peter não foi aquele marido fiel e perfeito, mas ele era um bom pai.
E para tirar a guarda é só provando mesmo que o ambiente não era bom para o menino. E vê lá teu filho no meio do romance da madrasta com a amante. Ai, ai. Mas a Laís não ficou quieta não. Foi contar tudo pro Peter. Mas aí é que tá. O Peter sabia de tudo. Ele sabia que a Lia estava de caso com o belga, sabia que eles tinham terminado antes do casamento. E o Peter sabia que esse Philip estava perseguindo a Lia. Ele stalkeava a Lia, teve até ordem judicial de restrição, aquela medida protetiva para esse Philip não chegar mais perto da Lia. Essa história vai só complicando, não é? Bom, depois que tudo isso passou, a Laís conseguiu ter um relacionamento bom com o Peter e também com a Lia. Eles ficaram mais próximos, de amizade mesmo, sabe? A Laís já nem se importa do filho chamar a Lia de Mami Lia. Então, acabou que o menino foi sendo criado pelos três. A Laís, que é a mãe, o Peter, que é o pai, e a Lia, que é a ex-esposa, atual esposa, enfim, sei lá. A vida seguiu e esse Philip, o amante belga, desapareceu. Até que um dia, 9 anos depois dessa confusão toda, a Laís foi no restaurante com as amigas e quando olhou para o garçom, quem era? Sim, o Philip. Mas ela não reconheceu de cara, não. Ela me disse que o Philip não estava tão bonito. Ele estava mais magro, pálido e com uma feição bem caída. Ela não falou nada para ele, não. Tipo, ela não falou ali, ô, seu Philip, lembra de mim? Não, ela ficou quieta. Mas ele também, ela acha, né, que ele também reconheceu a Laís. Porque depois de atender a mesa dela, ele não voltou lá mais. Ele foi para um outro setor do restaurante. Deve ter ficado ali incomodado com a presença dela, sei lá. Só sei que ele quis sair de perto. Uns dias depois desse ocorrido, a Laís ligou para contar para o Peter que o belga estava trabalhando ali naquele restaurante. Era um lugar que ficava ali mais ou menos perto da casa deles. Então a Laís contou para não acontecer do Peter ir lá com a Lia e dar de cara com o ex-amante, por mais que já tivesse passado 9 anos, né? Ex-amante continua sendo ex-amante. Isso foi há quase 10 anos depois de toda aquela confusão. Mas se o cara é meio louco, estava stalkeando ela, vai saber, melhor ficar longe. Agora, tem outra reviravolta nessa história. O Philip tá morto. Foi o Peter que contou para Laís. A morte dele saiu no jornal. Eu vou explicar. Na noite que a Laís foi ao restaurante, o Philip matou a companheira dele e se matou dentro da própria casa. Eu não sei se essa tragédia tem alguma ligação com o fato dele ter visto a Laís. Eu não sei se a presença da Laís fez ele lembrar de alguma coisa, lembrar da Lia, não sei. Se ele tinha se recuperado, não sei. Só sei que ele não está vivo para contar. Eu achei esse final macabro. Aí agora vocês entendem por que eu não ocultei o nome do Philip? Porque ele está morto. A Laís me mandou um link com a reportagem da Fox News. Nessa matéria fala que ele tinha 38 anos, o Philip, e diz que as evidências apontam para a morte a tiros de arma de fogo seguida de suicídio. Lá na reportagem fala que eles eram um casal sem nenhum registro de violência doméstica e não fala qual seria a razão dessa tragédia. Esse casal aí que a reportagem menciona é ele com essa pessoa que ele morava junto, ao qual foi assassinada. História maluca, né? Pensa na Laís. Quem imaginou que um programa de au pair porque tudo começou lá, quando ela teve a ideia de ser au pair. Quem imaginou que ela ia passar por tudo isso? E tem outra, ela me disse que se o Peter tivesse falado a verdade desde o começo, se ele tivesse falado ainda lá no Brasil que ele era casado, nada disso teria acontecido, porque ela nem teria continuado o bate-papo com ele.
nem apaixonado, nada disso, muito menos ter se envolvido numa história que acabou com morte. Tá certo que ninguém tinha nada a ver, né, pelo menos diretamente com a morte desse cara. Mas e será que ela não podia ter sido a morta nessa história? Se ela tivesse topado stalkear a Lia? Vai saber. Essa é a história da Laís. Na semana que vem, a história daquelas que quebra um pouco aquele conceito se planejar, dá certo. É a história de uma brazuquinha que tinha tudo planejado para vir para os Estados Unidos. E na hora que chegou no aeroporto, deu ruim. Deu ruim porque ela organizou tanto a mudança dela que mandou os documentos pelo correio. E na hora do embarque, foi barrada. A gente conta essa confusão na semana que vem. Não perde não, viu? Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim, a produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.